na sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Diz a palavra do Senhor, todos já acharam? Amém. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém. Meus irmãos, o pastor Davi me informou que, junto com este evento, estaria ocorrendo uma escola de obreiros, uma ministração que deveria também ser direcionada aos obreiros. E nós oramos a Deus, e Deus nos dirigiu para esse texto, que está neste versículo que fizemos leitura nesta noite. Aqui nós encontramos Paulo fazendo um discurso aos presbíteros da igreja de Éfeso. E todo este capítulo 20 é por demais importante. Mas só neste versículo que nós fizemos leitura, nós encontramos uma mensagem maravilhosa. E eu destaquei 5 pontos importantes aqui, para nós pensarmos juntos com os irmãos. Diz a primeira parte deste versículo: olhai, pois, por vós. Olhai, pois, por vós. Na Nova Versão Internacional, diz assim: cuidem de vocês mesmos. Em outra versão diz: cuidai, pois, de vós mesmos. Então, não tenho dúvida que isto fala da preparação do obreiro para fazer a obra do Senhor. Fala do cuidado do obreiro consigo mesmo, antes de se envolver nas coisas relacionadas com a igreja, antes de cuidar das coisas relacionadas com a igreja, o cuidado que nós precisamos ter com nós mesmos. Meus irmãos, eu elenquei alguns itens importantes que nós devemos cuidar em relação à nossa vida pessoal. E eu começo falando do nosso caráter. O caráter é o conjunto de preceitos morais que conduzem a vida de um bom cidadão. Nós costumamos dizer o bom caráter, né? Porque existe o mau caráter também. Mas há uma expressão que nós dizemos a pessoa de caráter. A pessoa de caráter é aquela que cuida, tem firmeza moral nos seus procedimentos, nas suas ações, no seu comportamento e nas suas palavras. A pessoa de caráter, ela não é levada por qualquer proposta leviana. Ela tem convicção. A verdade em que nós acreditamos determina o nosso caráter. Aquilo que nós acreditamos ao longo da vida constrói o nosso caráter. E se tratando de obreiros, e se tratando de cristãos, qual a verdade que nós acreditamos, cremos, vivemos e temos posto em prática na nossa vida? É as verdades esboçadas na palavra do Senhor. É por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse lá em 1 Timóteo 4:16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque a doutrina molda o nosso caráter. A Bíblia, evidentemente, não tem só doutrina,
tem muitas outras coisas também. Fala de genealogia, fala de geografia, fala de história, fala de culturas, fala de poesias e assim por diante. Então, meu querido irmão, não vai fazer diferença alguma no teu caráter você saber, por exemplo, o tamanho da extensão do Rio Jordão, que está na Bíblia, mas não vai mudar esta informação para nós saber ou não. Agora, nós conhecer aquele que foi batizado lá no Rio Jordão e aceitar ele e seguir o modelo que ele nos deixou, faz toda a diferença na nossa vida, e isso é doutrina. É por isso que o apóstolo Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque a doutrina, a palavra de Deus molda o nosso caráter. A palavra de Deus nos ensina a vivermos melhor, a fim de agradar a Deus. A palavra de Deus vai trabalhando a imagem de Deus em nós, a fim de que possamos cada dia mais ser aperfeiçoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala em 1 Timóteo 4:12, Paulo dizendo a Timóteo que ele deveria ser o exemplo dos fiéis. Nós, obreiros, precisamos ser o exemplo. Nós somos observados por toda a igreja, nós somos observados pelas pessoas, e elas nos veem como modelo, como exemplo. E daí o apóstolo São Paulo fala nesta passagem, dizendo no que nós devemos ser o exemplo para os fiéis. Vamos ver o que diz a Bíblia, 4:12 de 1 a Timóteo. Não despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Tudo isso está relacionado com um caráter exemplar. Que possamos cada dia mais deixar esta palavra moldar o nosso caráter. Segundo lugar, quando a Bíblia diz: olhai por vós mesmos, ou cuidem de vocês mesmos, está mandando nós cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida de relacionamento com Deus, da nossa vida de comunhão com Deus, da nossa vida devocional com Deus. É imperioso, é fundamental, é necessário que cada obreiro do Senhor tenha, sim, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. É indispensável para o sucesso do ministério, irmãos, nós sabermos o que Deus quer conosco através do seu Espírito Santo. É fundamental, meus irmãos, as orações pela madrugada, os momentos a sós com Deus, que você precisa ter. Momentos em que, quem sabe, a nossa família está dormindo. Momentos em que a esposa, que trabalhou também o dia todo, está descansando. Mas você, obreiro, está de joelhos dobrados na presença do Senhor, porque você está clamando e precisa de ter vida espiritual com Deus. Lá no nosso quarto nós temos a almofada, e é hábito dobrar os nossos joelhos, tanto eu como a irmã Marta. Estamos de joelhos dobrados na presença do Senhor. Muitas vezes nossos filhos dormindo, nós estamos buscando a face do Senhor, porque o meu espírito reclama a vida espiritual, o meu espírito requer a vida de comunhão com Deus, e eu não posso negligenciar nunca isso.
Nunca, jamais. Porque o sucesso do meu ministério depende de oração, de consagração, de jejum, de vida com Deus. Então, quando a Bíblia diz cuidar de vós mesmos, cuidem da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Terceiro lugar, o preparo intelectual. É importante nós cuidarmos desta parte também. Quando eu digo preparo intelectual, estou falando do aprendizado do obreiro. De tudo que nós aprendemos para poder transmitir aos outros. A alma tem 5 sentidos: a razão, que é o raciocínio; o sentimento, que é as emoções, as afeições, a admiração; o desejo, que são as vontades, vontade de ir, de adquirir, de ver alguém, de comer alguma coisa, de conhecer, de aprender. Também, em quarto lugar, a imaginação. Nós imaginamos através da alma. As imagens que se formam na nossa mente de coisas, de pessoas, de lugares, de objetos. E o quinto sentido da alma é a intelectualidade. A intelectualidade é o entendimento, os pensamentos e a mente. A mente está dividida em 3 partes, a mente de qualquer ser humano: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. É através da mente que nós recebemos todas as informações que entram pelo consciente, que é o aqui, o agora, o momento agora que estamos vivendo. Nós estamos aqui conscientemente. Esta mensagem está sendo transmitida, ou melhor, absorvida pelo consciente dos irmãos. Logo, todas essas informações vão para o subconsciente, que é aquela memória que fica ali por algum tempo. E daqui um pouco, toda esta informação vai para o inconsciente, que é o grande arquivo da mente, a grande memória. E lá vão ficando todas as informações pela vida toda. Informações que nós recebemos de diversas maneiras, ouvindo, lendo, e aí vai, escutando as pessoas, vendo, e assim por diante. Tudo vai parar lá no nosso inconsciente. Um dia nós vamos acessar essas informações, quando nós precisarmos dela, mas elas têm que estar lá. E quando nós acessarmos, nós vamos trazê-la para o consciente. Essas informações podem ser acessadas, provocada, este acesso por uma pergunta. Nós vamos buscar lá no nosso inconsciente. E se temos esta informação, vamos responder. Estas informações podem ser acessadas de diversas maneiras, mas sempre provocada por uma situação exterior, um acontecimento, e assim por diante. Mas o fato é, meus irmãos, que nós precisamos ter informações, precisamos apreender sempre. Qualquer um de nós, sempre estamos aprendendo. Tenha a idade que tiver, sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Sempre vamos estar recebendo informações. E quando nós vamos realizar algo na obra de Deus, seja uma tarefa, ou seja, a preparação, exposição, transmissão de um sermão,
nós vamos acessar aquilo que nós aprendemos um dia. E a preparação, por exemplo, de um sermão, envolve 3 coisas. O conhecimento, precisamos tê-lo, precisamos ter aprendido, em algum momento, como falei. Segundo lugar, a inteligência. E em terceiro lugar, a sabedoria. A inteligência para poder acessar na hora certa, no momento certo, a informação certa que nós temos. E a sabedoria está relacionada com a transmissão desta informação. No caso, a informação bíblica, a palavra de Deus. Transmitir para o público certo, levando em conta isto no momento certo e assim por diante. Então a sabedoria nos faz estar dentro do contexto certo. Por exemplo, o contexto do culto vai até às 10 da noite. Eu tenho muito pouca sabedoria, mas já o suficiente para me dizer que lá pelas 10 horas, se eu não parar de pregar aqui, daqui um pouco eu vou estar pregando só para as cadeiras, porque os irmãos precisam se retirar, é o horário de encerrar o culto. Então a sabedoria nos coloca dentro desses contextos, meus irmãos. Eu estou falando isso por quê? Porque a palavra de Deus, ela é tão preciosa, ela é tão maravilhosa, irmãos, que ela tem que ser guardada desta maneira. Nós precisamos saber guardar tudo o que de bom nós recebemos do Senhor, para que no momento certo nós possamos colocar em prática para o bem do reino de Deus. Aleluia. Então a nossa intelectualidade, a nossa mente é importante. É importante nós lermos a Bíblia Sagrada, não de maneira devocional, mas de maneira sistemática. De maneira devocional é para a nossa vida espiritual, mas de maneira sistemática é para nós aprender a palavra do Senhor, a fim de poder, em algum momento, transmiti-la para alguém. É importante nós lermos bons livros, temos dicionários bíblicos, concordâncias, fazemos cursos. É importante, se não tivermos a oportunidade de fazermos algum curso, perguntar e tirar as dúvidas, perguntar para o nosso pastor, para o nosso encarregado, para o nosso professor da escola dominical e assim por diante, para que a todo momento nós possamos aprender, crescer no conhecimento. Vamos adiante aqui. Quando a Bíblia fala cuidar de nós mesmos, está falando também, em quarto lugar, cuidarmos da nossa família. A família é um bem precioso que Deus nos deu. Aqui está o pastor Davi que citou, há mais de 20 anos, Deus nos uniu, eu e a irmã Marta, nos deu uma família preciosa. Eu cuido da minha família. Aqui estão meus pais, eu cuido dos meus pais, eles cuidam de nós também, porque somos uma família, é o bem mais precioso que alguém pode ter, irmão Moisés. Você que tem uma família bonita também, todos têm uma família bonita aqui, é o bem mais maravilhoso que nós podemos ter. Quando a Bíblia diz, cuide de vocês mesmos, está cuidando, dizendo melhor, cuide da sua própria família. Aleluia, cuide do seu casamento, proteja o seu casamento, proteja o seu lar, cuide da sua família. Eu diria, irmãos, a família vem antes da própria igreja. A família existe antes de existir a própria igreja. Então nós devemos nos preocupar com isso, porque isto é extremamente importante para o sucesso do nosso ministério, nós como obreiros do Senhor. O próximo item é a saúde. Quando a Bíblia diz cuide de vocês mesmos, está dizendo cuide da sua saúde, cuide do seu físico,
Ali estão as irmãs que são médicas. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o nosso maior patrimônio. Aleluia, nós devemos cuidar da nossa alimentação, devemos cuidar, ver se não estamos sobrepeso, devemos cuidar se não está faltando atividade física. Quando tem que fazer exames, consultar, tomar remédios, temos que caprichar nisso. Nós homens, às vezes, nós perdemos muito para as mulheres nesta parte, porque nós somos mais relutantes para ir procurar o médico. Nós demoramos mais, as irmãs, as mulheres vão mais rapidamente, mas nós demoramos um pouquinho, mas precisamos sim cuidar do nosso templo, porque é através dele que o Espírito Santo vai usar você para falar, para ouvir, para caminhar, para ir, para voltar, para fazer tudo o que tem que ser feito na obra do Senhor, é através do nosso corpo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos adiante aqui nesta palavra. Em segundo lugar, o segundo pensamento que nós encontramos aqui nesse texto, dito pelo apóstolo São Paulo para os presbíteros da igreja de Éfeso, e do rebanho. Primeiro, cuidar de vós mesmos. Segundo, e do rebanho. Depois, mais adiante, diz, para apacentardes. Meus irmãos, Deus nos tem escolhido para ajudarmos a cuidar do rebanho de Deus. A igreja é representada por um grande rebanho, cujo sumo pastor é o Senhor, o bispo das nossas almas, diz a Bíblia. E nós somos ovelhas deste grande rebanho que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é apacentada não só pelo pastor titular da igreja, mas ela é apacentada por todos os obreiros que ajudam a cuidar deste rebanho. Nós fomos chamados por Deus para, primeiro, alimentar este rebanho. É necessário ter comida aqui, para que o rebanho do Senhor permaneça aqui na presença do Senhor. Mas que comida é esta? É a palavra de Deus. Este é o alimento que sustenta, este é o alimento que te renova, este é o alimento que faz com que você permaneça aqui servindo a Deus por anos a fio, porque tem alimento, tem pasto verde, tem comida boa. Aqui tem uma mesa que Deus preparou. Há um pensamento que lá no mundo as pessoas dizem quando encontram alguém numa situação difícil, eles dizem assim: o fulano está comendo o pão que o diabo amassou. Mas aqui não é assim. Aqui tem uma comida boa servida pelo Senhor, porque aqui está o rebanho do Senhor, aqui estão as ovelhas do Senhor. Aleluia! E nós, como obreiros, precisamos estar preparados para ter alimento. Quando nos levantarmos para falar num púlpito como este, precisamos ter conteúdo, precisamos esboçar a palavra do Senhor, para que as pessoas possam espiritualmente se alimentar e serem fortalecidas. Em segundo lugar, a ovelha precisa de proteção. O rebanho precisa estar protegido, porque já nos dias de Paulo, lá em Éfeso, ele diz aí na sequência do contexto: depois da minha partida aparecerão lobos devoradores que não vão poupar o rebanho.
Por isso ele estava preocupado, orientando os presbíteros para que cuidasse bem do rebanho, porque lobos apareceriam. Será que é só naqueles dias? Não, hoje muito mais ainda. Existem lobos que querem devorar as ovelhas do Senhor, aleluia. Mas aqui não tem lugar para lobo, aqui ninguém popa lobo, porque se alguém popar o lobo, vai sacrificar a ovelha do Senhor Jesus, e as ovelhas têm que ser protegidas. É por isso que no rebanho do Senhor não tem lugar para o lobo. O pastor tem na sua mão a vara e tem o cajado, e ele protege este rebanho. Protege o rebanho dos perigos. Lá no Salmo 23, no versículo 4, nós temos um conhecido versículo que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É a ovelha falando, é a ovelha se expressando em relação ao seu pastor. Aleluia, o pastor. Quando eu digo pastor, estou me referindo a todos nós, obreiros do Senhor. Temos o compromisso de proteger a ovelha quando ela passa por momentos de perigos, momentos em que pode cair lá no despenhadeiro, momentos que pode se perder, momentos que pode se machucar, momentos que pode perder a vida. Eu e você, obreiro do Senhor, somos comissionados a ajudarmos a segurar esta ovelha e trazê-la de volta, mesmo que ela esteja já resvalando, já caindo. Não deixe cair, não deixe morrer a ovelha do Senhor, aleluia, traga de volta. Em terceiro lugar, nós devemos guiar o rebanho. O pastor, o obreiro, ele é o guia do rebanho. Ele conhece o rebanho, e o rebanho conhece ele. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, tem alguns versículos, eu não vou citar, para não nos determos tanto aqui. A ovelha ouve a voz do seu pastor, ela conhece a voz do seu pastor, e o seu pastor a chama pelo nome. Aleluia, aleluia. Eu tenho um hábito, e os irmãos sabem, eu não sou o melhor pastor do mundo, estou muito longe disso, os irmãos também sabem disso. Mas os irmãos sabem que eu tenho o hábito de estar, e isto aprendi com meu pai e com outros líderes, todos os cultos de Santa Ceia, lá na porta, apertando a mão de todos os irmãos que saem. E ao apertar a mão, eu digo o seu nome. E eu me preocupo tanto com isso, irmão Neymar, que tem irmãos que passam ali, que às vezes a gente não lembra o nome, e entre uma ceia e outra eu pergunto, eu me informo, e no próxima Santa Ceia, a irmã Marta sempre está comigo, eu já sei o nome daquela pessoa, eu estou dizendo o nome dela. Passa um outro que nós não lembramos, eu procuro saber, para depois dizer. Porque, meus queridos irmãos, o pastor precisa saber o nome da sua ovelha e dizer o nome dela, porque ela se sente conhecida do seu pastor, ela se sente amada pelo seu pastor. É claro que o contexto de amar uma ovelha é muito mais do que simplesmente dizer o seu nome. Eu tenho consciência disso, eu sei que precisamos fazer muito mais, mas há pessoas, meus irmãos, que nós não convivemos tão de perto com elas. Há pessoas que nós vimos só nos nossos grandes eventos. Há pessoas que nós vimos só no nosso grande culto de Santa Ceia. E é tão bom que esta pessoa veja,
sinta que nós, pastores, obreiros, não esquecemos dela. Nós lembramos dela. A ovelha sente-se acolhida. Nós, portanto, obreiros, somos guia deste rebanho. Nós vamos na frente e o rebanho vai atrás. O rebanho nos segue. Então, meus queridos irmãos, eu poderia falar tanta coisa aqui, mas me permitam ir adiante. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Em terceiro lugar, é o Espírito Santo quem escolhe os obreiros para a sua igreja. O Espírito Santo constituiu, o Espírito Santo estabeleceu, o Espírito Santo escolheu. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos versículos 2 e 3, o Espírito Santo. A igreja orou, a igreja jejuou, mas o Espírito Santo foi quem escolheu Saulo e Barnabé para serem missionários. Eu quero te dizer nesta noite que você é o obreiro desta igreja, porque o Espírito Santo te escolheu. Você é o obreiro deste ministério, porque assim o Espírito Santo o quis. Você faz parte deste ministério porque o Espírito Santo te constituiu. É Ele. Lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a primeira convenção, a primeira reunião dos apóstolos lá em Jerusalém para tratar de problemas na igreja. E há uma expressão maravilhosa que diz ali: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Em primeiro lugar, ao Espírito Santo. Porque, meus queridos irmãos, as decisões na igreja, tanto na igreja primitiva e a igreja fiel, em todas as épocas, as decisões são tomadas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem dirige o pastor, é Ele quem dirige o ministério, é Ele quem dirige a igreja. O Espírito Santo foi estabelecido por Deus para isso, para acompanhar e dar vida a esta igreja. Então diz aqui: o Espírito Santo vos constituiu. Em quarto lugar, diz aqui: o Espírito Santo os constituiu bispos. Esta palavra bispo nos dias de hoje parece que está tão em voga, né? Mas na acepção bíblica, no contexto bíblico, se refere de um modo geral a pastores, a presbíteros e a anciãos. A todos que ajudam a apacentar, podem serem chamados de bispo. É um sinônimo de pastor, é um sinônimo de presbítero. Então, meus queridos irmãos, nós encontramos no ministério de Paulo, ele constituindo presbíteros em várias cidades. Nós encontramos no ministério de Paulo, ele escrevendo em 1 Timóteo capítulo 1. Depois, também lá em Tito, capítulo 1, nós encontramos o apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo capítulo 3, falando várias recomendações para os presbíteros, a importância desta função na igreja. Por quê? É a função do apacentamento, é a função de liderança. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que nós sempre encontramos no plural, indicando que a igreja primitiva não tinha um único líder, não tinha a primazia de um único líder, mas sim tinha vários líderes. Ela começou com 12 apóstolos, e depois nós encontramos vários líderes se formando.
não é aquilo que, com o passar dos tempos, dos séculos, se constituiu na igreja romana, de ter um único líder. Não é o princípio bíblico. A Bíblia estabeleceu esta normativa de ter presbíteros, isto é, ter pastores, ter anciãos, ter homens de Deus que apacentem a igreja do Senhor Jesus. É por isso que eu louvo a Deus pela nossa Assembleia de Deus, que não temos um único líder no Brasil, mas temos vários. Não somos uma única igreja, somos sim uma única igreja unida pela doutrina, pelos usos e costumes. E assim por diante, pela nossa fé, enquanto povo de Deus. Mas temos várias lideranças e uma igreja, Assembleia de Deus, constituída com a sua razão social em cada cidade. E no nosso caso aqui em Alvorada temos 2, não é? Mas repito, somos o mesmo povo. Isto em algum momento é salutar, meus irmãos, demonstrando que a igreja não está alicerçada em um homem só, mas sim, a igreja está fundamentada naquele que deu a vida por ela, o Senhor Jesus. Aleluia. O próximo passo para nós encerrarmos, já que estamos falando da igreja: vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Para encerrarmos, em último lugar, eu quero dizer que esta igreja é a igreja de Deus. Aleluia. Este povo é o povo de Deus. E aqui diz que ele resgatou com o seu próprio sangue. Está fazendo uma alusão, evidentemente, ao sangue de Jesus. Muito embora use a expressão Deus, mas não se refere exatamente a Deus Pai, se refere a Deus Filho, Jesus, que derramou seu sangue para resgatar a igreja, para comprar a igreja. Meus irmãos, a igreja é de Deus. Ela nasceu na mente de Deus, antes da fundação do mundo, diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 3. É um mistério que estava oculto na mente de Deus. Nós olhando o Antigo Testamento, nós não encontramos a palavra igreja. Nós não encontramos a expressão igreja, mas a igreja está no plano, criada na mente de Deus. E quando chega Gálatas 4:4, diz ali que chega a plenitude do tempo, chega o momento certo, quando Jesus vem para fundar a igreja do Senhor, isto é, tornar esta igreja visível aos olhos do mundo. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, sobre esta pedra, ele próprio: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O poder do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus, porque ela é fundamentada na pedra angular que é Jesus. É interessante, meus irmãos, que nas construções antigas, o início da obra só se dava quando tinha a pedra angular, isto é, a pedra principal, a grande pedra, que marcava o início daquela obra. Seria como se ter hoje a licença da prefeitura, vamos usar esse exemplo, ter a planta e a licença para iniciar a obra. Só iniciava-se a obra na antiguidade quando se tinha a pedra principal, a pedra angular.
Aí se chegasse os fiscais lá, vamos usar esse exemplo, irmão Moisés, você que é da prefeitura. Se chegasse lá para fiscalizar aquela obra, eles não iam pedir a planta, eles iam perguntar onde é que está a pedra principal. E aí o responsável por aquela obra ia lá mostrar, está aqui, então pode iniciar a obra. Está autorizado de iniciar a obra. Eu quero te dizer que Jesus veio e quando Ele chegou, Deus disse, está iniciada a obra, pode começar agora a minha igreja, fundamentada nesta pedra, a pedra principal, o próprio Senhor Jesus. A igreja de Deus. Deus sempre quis ter um povo. Irmão Antônio, Deus sempre quis ter o seu povo aqui na terra. Investiu em Israel, Israel falhou, diz a Bíblia. Rejeitou o Messias. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, versículo 12, Jesus veio para o que era seu, isto é, para o seu trabalho, a sua missão, entre o seu povo Israel. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aceitaram a pedra principal, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Urabagarabashurabagai. Aleluia. Eu preciso encerrar esta mensagem, mas eu quero te dizer, há uma palavra grega chamada eclésia, que quer dizer os chamados para fora, se referindo às assembleias da antiga Grécia. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas eles usavam esta palavra para convocar as pessoas, eclésia, e é dessa expressão que veio a palavra igreja. Os chamados para fora do mundo, chamados para fora do pecado, chamados para fora da impiedade, chamados para fora da concupiscência, chamados para fora de todo esse sistema errado que permeia o mundo nos dias de hoje, e feito um povo exclusivo para Deus. Esta é a igreja de Deus. Se nós sairmos lá fora, irmão Paulo, nós vamos ver escrito na placa da nossa igreja, escrito assim, Assembleia de Deus. Esta é a nossa denominação. Mas não pode ter outro nome tão maravilhoso e tão sublime, e que se encaixa tanto conosco, além desse, Assembleia de Deus. Também, porque essa palavra assembleia também quer dizer igreja. Então, a própria denominação que nós servimos, ou que nós temos parte dela, já está dizendo lá. Assembleia de Deus, isto é, igreja de Deus. Me permitam, para encerrarmos aqui, contar a história um pouquinho deste nome, haja visto que estamos comemorando o aniversário da igreja aqui, 62 anos. Mas o primeiro pastor a usar este nome, Assembleia de Deus, no mundo, chamava-se Thomas King Leonard. Pastor que tinha sua pequena igreja pentecostal no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Em 1912, Deus o ilumina, o dirige para dar este nome à sua pequena igreja.
E ele passa a chamar a sua pequena congregação de Assembleia de Deus. O primeiro no mundo a usar este nome. 2 anos depois, em 1914, ele vai para um concílio das igrejas pentecostais. E lá tem mais ou menos 300 líderes, 300 pastores, cada um tem um nome da sua igreja. Uns chamavam-se Missão Apostólica, outros simplesmente chamavam de Igreja Pentecostal, e outros tinham outros nomes. E o pastor Leonard King pede a palavra e diz: eu estou chamando a minha pequena igreja, a minha pequena comunidade lá, onde sou pastor, de Assembleia de Deus. Por que nós não usamos este nome para identificar todas as igrejas pentecostais dos Estados Unidos? E o Espírito Santo trabalhou no coração de todos aqueles pastores, e houve uma unanimidade, e todos aceitaram. E a partir de 1914, todas as igrejas pentecostais dos Estados Unidos passaram a se chamar Assembleia de Deus. Aqui no Brasil, existia a igreja pentecostal desde 1911, trazida por Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas não se chamava Assembleia de Deus. Chamava-se Missão da Fé Apostólica. Este é o nome da nossa, o primeiro nome da nossa denominação, da nossa igreja. Missão da Fé Apostólica. Mas em 1914, quando Gunnar Wingre toma conhecimento que os irmãos norte-americanos estão chamando as igrejas pentecostais nos Estados Unidos de Assembleia de Deus, ele descobre isso, e ele vai falar isso aos irmãos. E ele diz: os irmãos lá estão usando este nome, o que os irmãos acham de nós também usarmos este nome aqui no Brasil? E os irmãos todos, unanimemente, levantam as mãos e dizem: nós queremos ser chamados, identificados por este nome, Assembleia de Deus. Então, desde 1914, a nossa igreja, depois, em 1918, em janeiro de 18, ela é registrada como Assembleia de Deus, no papel, no estatuto, mas na prática, desde 1914, nós nos chamamos de Assembleia de Deus, e assim vai ser até Jesus voltar. Ninguém me tira de dentro desta igreja, irmão Pedro, aleluia. Se me correrem por uma porta, eu entro por outra, se não me deixarem sentar aqui, eu sento lá, mas eu quero estar aqui na Assembleia de Deus, porque nós somos desta igreja. Assembleia de Deus. Não tem nome mais bonito. Eu amo os irmãos Batista, irmão Jair. Eu amo os irmãos da Luterana. Eu amo os irmãos da Quadrangular. Eu amo os irmãos de outras denominações que estão também pregando o mesmo evangelho que nós. Muitas delas nós amamos. Mas não tem como sair daqui. Eu nasci aqui dentro desta igreja. Eu sou a Assembleia de Deus. E outra coisa, pastor Darcy, eu coloquei o nome no nosso primeiro filho, em conjunto com a irmã Marta, de Quemuel. Ele está aqui hoje. E os irmãos sabem o que significa Quemuel? Assembleia de Deus. Eu tenho um filho que se chama Assembleia de Deus. Então eu tenho um compromisso com esta igreja por toda a vida, até Jesus voltar.
preciso encerrar aqui, mas eu dou glória a Deus porque o Senhor ainda está no meio desta igreja. Eu dou glória a Deus porque o Espírito Santo ainda fala aqui nesta igreja. Eu dou glória a Deus porque ainda tem dons espirituais no meio desta igreja. Ainda há batismo com o Espírito Santo, ainda há cura, há milagres, é salvação, é libertação que ainda existe no meio desta igreja. Enquanto existir tudo isso, nós podemos continuar sim nos chamando Assembleia de Deus, isto é, nos chamando Igreja de Deus, porque Ele está aqui no nosso meio. Se um dia o Espírito Santo sair do nosso meio, nós podemos nos chamar de Assembleia, mas não podemos mais nos chamar de Deus, porque esta palavra Assembleia é uma palavra genérica que identifica uma reunião de pessoas. Esta palavra Assembleia é uma palavra comum que identifica um ajuntamento de pessoas. Agora, quando eu digo Assembleia de Deus, esta palavra Assembleia já não é mais comum, porque junto dela está o nome do Senhor, Deus dos céus e da terra. E nós só poderemos ostentar este nome, e assim vai continuar, eu tenho certeza disso, nos chamando de Assembleia de Deus, enquanto Deus estiver aqui no nosso meio, enquanto o Senhor estiver no meio do seu povo, nós podemos continuar sendo chamados de reunião de Deus, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Congregação de Deus, porque o Senhor está aqui. Nós fizemos parte da Igreja de Deus. Vamos ficar de pé? Eu tenho que parar agora. Eu quero orar em seu favor. Eu quero que você levante as tuas mãos para nós orarmos agora. Eu não vou estender mais, estamos já sobre a hora. Segura as tuas mãos levantadas. Faremos uma breve oração. Eu não vou estender. Uma breve oração. E após esta oração, eu quero que você procure 3 irmãos, para nós não movimentarmos muito. Procure 3 irmãos e dê um abraço pentecostal. Porque o assembleiano, ele tem o seu abraço pentecostal, irmã. Marilene. O abraço que nós damos uns aos outros é um abraço junto com novas línguas, com aleluia, glorificando a Deus. E o fogo que você sente no teu coração, você já passa para outro e vão se alegrando na presença do Senhor. Segura a tua mão levantada por 30 segundos.